Seu Gilberto, o que o senhor entende por democracia? Democracia é uma expressão de democracia e liberdade. Democracia de uma administração, democracia de uma empresa, é isso que eu entendo. O senhor foi prefeito de Ipiém durante quantos mandatos? 2 mandatos consecutivos, 8 anos. Qual é o sentimento de Gilberto Dranca em relação ao município de Ipiém? O sentimento é grande, né? Eu nasci, sempre convivi no município de Ipiém, meu pai nasceu lá, convive lá no município de Ipiém há mais de 70 anos, eu tenho 40 anos, sempre convivi no município de Ipiém. Fui prefeito, me esforcei muito para fazer uma administração muito boa para a cidade, saí com uma aprovação muito boa perante a população, nos 8 anos de mandato. Como é que se deu a tua relação com Eloy Drevik? Como é que ela começa? O Luir, a gente tinha contatos, foi secretário de administração no tempo que o meu pai foi prefeito. Depois ele foi candidato a vice-prefeito por 2 mandatos consecutivos. E quando eu envolvi na política em 2008, que ganhei a primeira eleição, o Luir foi uma das pessoas convidadas para assumir a Secretaria do Planejamento. Assumiu o primeiro mandato em 2009, o Luir sendo secretário de Planejamento, e permaneceu as 2 gestões sendo secretário de Planejamento. E no convívio, no conhecimento que ele tinha dentro da administração pública, na prefeitura em si, o nome dele foi escolhido como candidato pelo grupo, onde que teve meu apoio, o apoio do grupo, e conseguimos ganhar a eleição fazendo a sucessão dele como prefeito de Ipiém. Por que vocês decidiram colocar o nome dele para concorrer? Até foi pesquisa de opinião pública, a aceitação no grupo, porque às vezes tem pessoas que às vezes até podem ter uma aceitação boa, mas não é uma aprovação boa, mas não tem uma aceitação boa, e ele tinha um convívio, uma liberdade com todos os funcionários, por trabalhar tempo na prefeitura, ter essa ligação com todos eles, e o grupo achava que com ele nós ganharíamos a eleição como ganhamos. Entendi. Qual é a relação, como era a relação do senhor com os funcionários, os servidores da prefeitura? Tudo tranquilo, fiz planos de carreira, tanto para o magistério dos professores, como plano de carreira para os funcionários do município, os concursados. Tinha uma relação diária com eles muito bem. Prova disso que hoje, né, tenho muito contato com eles ainda dentro, né, eles lá na prefeitura, onde que deixei a minha marca também junto com eles. E com certeza os cargos que eu tinha também, a gente tinha uma ligação diária direta. Houve alguma condição quando o nome do Eloir apareceu bem nas pesquisas, com chances de vencer o pleito, não foi isso? Sim. Foi isso, né? Houve alguma condição para que ele, de fato, disputasse esse cargo aí representando o grupo? Não teve condição nenhuma, ele foi escolhido foi feito uma pesquisa, opinião pública, depois uma discussão entre os grupos políticos que nos apoiavam, junto com os nossos funcionários, eu digo os cargos de confiança, onde que ele foi aprovado. E a condição dele ser o candidato, ele saiu numa pesquisa, não tão lá com condição de ganhar, mas tinha uma aprovação, uma rejeição muito baixa, onde que a gente se agarrou. E também o meu mandato tinha uma aprovação muito boa. Eu tenho opinião de pesquisa feita durante o pleito que eu tinha 84% de aprovação. E isso fez também ganhar força no pleito eleitoral. Ele ganha a eleição. Começa o período de transição. Como é que se deu isso aí? Ele formou uma equipe de transição dele, apresentou para a prefeitura, eu fiz a formação da equipe de transição da administração, coisas normais que acontecem em todas as prefeituras. E na primeira reunião que tive da transição, eu participei da reunião, dei boas-vindas para tanto a equipe dele como a minha equipe, e falei para ele que ia passar para a minha sala, para o meu gabinete, trabalhar, que eu não queria estar na transição, porque eu não queria me envolver na administração futura. Eu tinha deixado muito bem claro que eu apoiaria ele, estaria junto com ele na eleição, e eu queria sair e cuidar da minha vida pessoal. Então, na primeira eu participei, dei boas-vindas, tomei um café e participei, fui trabalhar no meu gabinete. E daí, sucessivamente, nas reuniões de transição, às vezes eu chegava, passava, cumprimentava eles, participei
de mais uma que está lá em atas registrada, assinei a minha presença, vendo, discutindo, mas sempre deixava em liberdade para os projetos e os planos dele e da equipe dele. Um dia antes dele ser baleado, vocês tiveram uma reunião, vocês conversaram, vocês estavam falando sobre o quê? Nós conversamos, eu, ele, o vice-prefeito junto, e falamos de administração, aonde que ele já estava na fase final da transição de governo ali dele, porque ele já tinha uma experiência, trabalhando 20 anos dentro da prefeitura, fácil de fazer uma transição, sendo também o candidato da sucessão, que não teve a rivalidade, isso. Nós tivemos uma reunião falando da transição e dos programas e projetos para seguir. Aí, claro, que eu falei para ele que eu queria fazer uma reunião fechada, eu, ele, o vice e o secretário de administração, para passar as condições com o município perante o gabinete, que ficaria fora da transição administrativa, mas falando de emendas parlamentares que tinha, de convênios que tinha para ser assinado, coisas que precisaria fazer no município. Essa foi a nossa reunião breve, assim, depois de uma reunião que eles tiveram de transição. A partir do momento que ele defende a presença de pessoas mais técnicas e de cargos mais técnicos dentro da prefeitura, vocês discordam em algum ponto? Eu não discordei em momento nenhum e vi que a mídia, a imprensa falou muito de cargos técnicos. E eu falava para ele desde a primeira reunião da transição. E hoje que eu estou falando, os funcionários que estavam lá, tanto da equipe dele como da minha equipe, e as pessoas ligadas a mim, sabem disso. Que eu falei para ele, forme a equipe do jeito que você quiser. E ele falou, ele fez uma reunião, nessa reunião ele levou a secretária de Educação, que era minha secretária de 8 anos, secretária de Saúde, que era minha secretária de 8 anos, e levou pessoas de dentro da prefeitura, que era o pregoeiro meu, que era um cargo de confiança, levou para a secretária de administração, e eu não impunhei momento nenhum cargo, nenhuma secretaria e nada. Eu deixei livre escolha para ele escolher quem ele quisesse. Mas tinha feito uma conversa com ele e com o vice-prefeito, que eu fazia a demissão de todos os cargos de funcionários no dia 31 de dezembro, como aconteceu. E ele ia pegar os cargos que ele achasse mais aproveitado para a administração dele. Não seria que... E todos que iam ser demitidos sabiam que não iam ter chance no governo dele. Porque um município pequeno, como o Piem, hoje tem 40 cargos de confiança. Tem uma lei estipulada que 20% tem que ser cargos efetivos do quadro. Isso já cai para 30 cargos de confiança. Com 30 cargos de confiança, você tem que ter cargos técnicos para trabalhar e administrar o município de Piem. E às vezes eu digo assim, eu não queria optar porque eu não prometi cargo para ninguém, e todos sabem disso. Eu fiz campanha junto com o Luir, todas as reuniões políticas eu participei junto com o Luir discursando, eu não prometi um cargo para ninguém, porque eu não tinha compromisso. Eu estava saindo, ia cuidar das minhas empresas, ia cuidar da minha vida pessoal, e não prometi cargo nenhum, e não cobrava cargo nenhum, porque eu não tinha esse compromisso com o Luir, e nem o Luir comigo. Eu tinha deixado claramente, e sabem, o município de Piem, a população sabe, que eu tinha deixado a prefeitura em ordem, com condição dele administrar do jeito que ele queria, planejando o jeito que ele queria. Voltando à reunião, vocês estão lá na prefeitura conversando, um dia antes dele ser baleado. Ele tinha um compromisso em Santa Catarina, certo? Uma reunião de prefeitos que estão com um consórcio, uma espécie de consórcio intermunicipal de saúde, alguma coisa assim nesse sentido. E ele está sem carro, não está? E ele fala que está sem carro e o senhor indica uma pessoa de confiança que possa levá-lo usando um carro da prefeitura. Você pode esclarecer essa questão para a gente, por favor? Nessa reunião que nós estávamos lá na prefeitura, estava eu, ele e o vice-prefeito. Eu não sabia que ele ia viajar, eu não sabia que ele ia para Santa Catarina outro dia, não tinha esse conhecimento, como foi divulgado na mídia também. Se eu fosse arrumar um carro pro Luir ir, eu ia arrumar o carro do gabinete, que era o Vectra da prefeitura, que eu usava, porque ele era o prefeito eleito, o meu prefeito, o meu secretário de planejamento, que eu consegui eleger prefeito, eu tinha arrumado o meu carro. E sobre ele pegar esse carro, que depois eu vi pela mídia, ele pegou um carro da Secretaria de Saúde,
acertou o motorista da Secretaria de Saúde que não teve envolvimento, que o motorista da Secretaria de Saúde fazem, né, o agendamento de viagem todo pela Secretaria. Ele pegou o motorista de lá, eu não sabia dessa viagem. O motorista, grande maioria dos motoristas, principalmente da saúde, eles marcam viagem, saem 3, 4, 5, 6 horas da manhã de casa, eles vão dormir com a ambulância, com o carro, com o ônibus, para outro dia cedo já sair direto da casa deles para pegar os pacientes, os passageiros que eles fazem os transportes. Então eu digo assim, eu vi pela mídia falando isso, que eu ofertei o carro, que eu insisti para ele pegar um cara da prefeitura, e ele foi com Palio. Se eu fosse ofertar um carro, eu ia ofertar o Vectra, que era o Vectra da prefeitura do gabinete. O Vectra que eu estava lá no município de Piém, eu não estava ocupando ele, poderia ser um carro mais executivo, com ar-condicionado e não o Palio. Então eu não tinha conhecimento da viagem dele, a viagem foi agendada pela Secretaria de Saúde, motorista pela Secretaria de Saúde, fui saber depois, e depois também pela mídia eu vi a controvérsia da história, como foi contravertido. Qual é a relação do senhor com o Orvandir? O Vandir ele tinha uma oficina mecânica, eu tinha uma transportadora, fazia serviço, manutenções de alguns caminhões e algumas carretas com o Vandir, tinha tratamento profissional com ele, mais comercial, ele arrumava a maioria das carretas, às vezes manutenção de caminhão, freio, coisa, manutenção básica. Esse era o meu contato com o Vandir. E ele fazia, né, serviço, meus caminhões, acredito ali uns 2 anos, 3 anos, e eu tinha essa transportadora. Quando ia a serviço, e eu sempre cuidei da manutenção dos caminhões, eu ligava, às vezes ele me ligava para mim, e tem registrado que eu ligava durante o ano, eu liguei, depende da semana eu ligava todo dia para ele, depende da semana ficava uma semana sem ligar porque não tinha serviço. Eu ia muito pouco na oficina dele, ficou muito claro até na investigação, eu participava muito pouco porque eu também não queria estar lá, né, usando de um cargo de prefeito e estar se envolvendo na manutenção dos caminhões. Às vezes eu resolvia com telefonema, às vezes eu ia muito difícil ir lá como está na investigação, mas o meu contato com ele era somente comercial entre oficina e manutenção. Estritamente profissional, então. Profissional. É isso. Ok. O que o senhor faz quando fica sabendo que o Eloy foi baleado? Fiquei muito surpreso, eu estava na prefeitura, fui a primeira pessoa a ligar na delegacia civil de Rio Negro, contar e pedir apoio. Liguei para deputados estaduais pedindo uma investigação. Onde é que o senhor estava quando ele foi baleado? Dentro do gabinete. Em reunião, dentro do gabinete, eu estava numa reunião. Lembro bem desse dia que o senhor ficou sabendo? Pela secretária telefonista. Que o motorista tinha ligado para ela depois. Eu cheguei na prefeitura. A secretária? A telefonista da prefeitura. Ah, tá. O motorista ligou para a telefonista da prefeitura. E ela que avisou nós. E eu estava nesse dia, eu cheguei, nós estávamos com uma dificuldade de pagar o 13º para a prefeitura dos funcionários. E era para ter saído o 13º. Eu chamei o secretário de administração e falei para ele, saiu o 13º para os funcionários, ele falou, era para ter saído, vamos confirmar. Ligou para o financeiro desceu. Eu falei bem assim, e daí tinha os comentários que eu não ia conseguir pagar o 13º, que eu não ia conseguir honrar as coisas. Eu falei, vamos fazer uma foto, porque essa foto tem que estar na capa do jornal, nós tem que divulgar, porque o pessoal falava que eu não ia ter condição de pagar o 13º, e o 13º está na conta dos funcionários. Nisso estava o meu assessor de imprensa para tirar uma foto minha do secretário do financeiro para nós fazer a matéria de divulgação do 13º pago. Chegou a notícia que o Luir tinha sido baleado. Eu liguei para a Secretaria de Saúde, falei com a minha secretária, pedi apoio, ela ligou aqui para o governo do estado, na secretaria pedindo um helicóptero para socorrer. Foi aonde que no momento assim um desespero, todo mundo querendo ajudar. Entendi. Agora, em relação à morte, o senhor hoje está na condição de réu. E o crime que é imputado ao senhor é o crime de mando, de mandar matar o prefeito eleito. E a motivação seria esse desacerto que o senhor acabou de negar, que o senhor queria manter seus interesses na prefeitura, as pessoas que vinham com o senhor de longa data, e o prefeito eleito queria cargos técnicos, pessoas mais preparadas, segundo a visão dele ou do que a família levanta. O que o senhor tem a dizer a respeito de tudo isso que é levantado contra o senhor? Eu vejo
e vi pela mídia, onde que falaram que eu tinha colocado condições dele de cargos. Isso quem está ouvindo eu falar lá do município de Piém, as pessoas ligadas a mim dentro da prefeitura sabe que isso é mentira, porque eu não tinha condição nenhuma. Quem estava na reunião de transição, eu deixei muito claro isso. E o meu vice-prefeito, que hoje assumiu a prefeitura, ele e o Luir sabiam que eu não tinha condição, não tinha impondo condição nenhuma de contratar os meus cargos. O que o senhor é réu? Uma acusação, se você analisar o processo dessa acusação, ele foi direcionado através de denúncias anônimas, fofocas na cidade, e aonde que eu fui sendo investigado. Tem gravação telefônica que eu gostaria, Daniel, que você visse e até se pudesse passar. Uma ligação que eu liguei para o Gaúcho para fazer um orçamento na manutenção de um caminhão. Esse caminhão estava carregado, eu não queria que fosse carregado de vidro na oficina dele, eu pedi para ele vir no posto fazer um orçamento de borracha de tirante, porque daí eu ia comprar as peças, quando o caminhão voltasse eu ia trocar com ele. A polícia, nessa ligação, ela entendeu que eu estava com contato com o Orvandir. Eu quero que você escute e até os ouvintes escutassem essa ligação. Tem um grampo telefônico, como a imprensa divulgou, que eu liguei no dia do atentado contra o Luir, eu liguei para o Orvandir. E está muito claro no inquérito que quem ligou para mim foi o Orvandir, não fui eu. O Orvandir ligou para mim, posteriormente eu retornei a ligação para ele. Porque com certeza era algum caminhão que ele tinha me ligado e eu retornei para ele para saber o que era, como a gente sempre fazia. Isso era natural e normal fazendo a manutenção dos caminhões. Aí eu viro réu por denúncia anônima, por fofoca de dentro do município. Por quê? Porque eu fui prefeito 8 anos, eu tinha uma aprovação de mais de 80% da gestão. Além de ter essa aprovação da gestão, eu consegui fazer o meu sucessor, que é muito difícil hoje numa administração pública você fazer 2 gestões e ainda conseguir fazer o seu sucessor. E nisso eu arrumei muito inimigo, principalmente inimigo político, que eles queriam ver a nossa administração fora da prefeitura. E não era, cada eleição é disputada, cada município tem sua disputa. E eu viro réu com fofoca, com denúncia anônima, com gravações de ligações que não condizem nada com o crime. Inclusive, Daniel, tem uma ligação do telefone grampeado do Gaúcho para uma advogada dele. Está nos autos. Ele liga preocupado com a investigação da polícia, preocupado de estar preso, delatando alguns nomes nessa ligação. Momento nenhum ele cita meu nome, nenhuma vírgula. Aí dia 28 de janeiro, a polícia pega e chama o Gaúcho para interrogar ele na polícia, lá no município de Piém. E ele deu um depoimento mais de uma página. E gostaria que você visse esse depoimento, que está no alto do processo. Ele fala mais de uma página relatando como foi, não cita uma vírgula e não cita meu nome. Dia 28 de janeiro, eu totalmente excluso de toda a investigação. Aí quando nós somos presos, dia 31, 3 dias depois eu fui preso. Aí ele delata o senhor. Liguei, a minha esposa ligou para o meu contador, pregando um advogado para saber por que motivo eu estava preso. Prova disso, que depois de 3, 4 dias, vendo o processo, onde que eu fui buscar um especialista em direito criminal. Mas no começo eu peguei um advogado para saber por que eu estava sendo preso. Eu encontro o Orvandir dentro do COP. Surpreso, eu vejo o Orvandir. E ele também me viu lá. Não sabendo como ia acontecer, ele foi lá dar o interrogatório. Mas durante toda a investigação policial, nas gravações, interpretação, ele ligando para o advogado, ele dando o depoimento da delegacia, momento nenhum ele cita meu nome. E lá, ele vendo eu preso, não sei, eu gostaria de fazer essa pergunta para ele, olhando no olho dele. Por que ele foi incluir meu nome? Para descarregar a culpa dele em cima de mim? Para colocar o meu nome para dar mídia, para a mídia esculachar, bater como fez comigo?
Isso é uma pergunta que eu gostaria de fazer para ele e não entendo, porque no inquérito policial, que não cita momento nenhum o meu nome, disque e boatos e denúncia anônima, eu sou preso. E depois lá na delegacia, ele me delata o meu nome. Por que ele não delatou no depoimento do dia 28? Por que ele não falou nas ligações? Porque eu não tenho envolvimento com esse crime. Eu sou uma pessoa inocente que não tem envolvimento. O Luir era meu companheiro, meu amigo, meu candidato, ele foi meu secretário por 8 anos. Isso eu não estou falando para você, Daniel, eu estou falando para a população, e principalmente a população de Piém, que me conhece. Se eu tivesse envolvimento com esse crime, jamais os atos que eu fiz em favor de descobrir, buscar apoio para descobrir quem fez essa tamanha tragédia, eu não tinha feito tudo isso que eu fiz para descobrir. Qual é a relação do senhor com a oposição? A oposição, durante a eleição, a gente sempre acaba sendo um pouco mais agressivo. Mas o candidato que me enfrentou eu em 2008, 2012, 2016, sempre perdendo eleição, passava a eleição, a gente tinha o convívio. Se a gente estivesse numa festa de igreja, a gente se cumprimentava de mão. Eu, particularmente, não tinha nada contra ele, nem ele contra mim, mas eu também tenho a minha postura. Se eu estou numa festa de igreja ou em qualquer lugar, eu vou cumprimentar as pessoas normal, mas eu vou ficar conversando com os meus companheiros. Eu participei de cavalgada, o meu adversário político estava junto, cumprimentando, conversando, mas eu não ia ficar andando a cavalo conversando com ele, eu ia andar conversando com um companheiro meu. Isso sempre foi meu estilo. Que acontecimento foi aquele dentro da prefeitura em que houve um disparo de arma de fogo? Não teve acontecimento. Não teve acontecimento, foi uma inventação da oposição. Prova disso, eu fui absolvido perante a justiça. Não teve vestígio de tiro, não teve disparo, uma armação política para tentar me incriminar mais um crime. Qual é a relação do senhor com Hamilton Padilha no período de transição da prefeitura? Não conheci o Hamilton Padilha, não tenho nenhum contato com ele, não tenho uma gravação de telefone minha com ele comigo. Prova disso, eu acabei sabendo quem é o Hamilton quando eu fui preso. E prova disso, que no inquérito colocaram formação de quadrilha, que nós tínhamos feito reunião, conversado, articulado, com uma pessoa que eu nunca conheço. Ele mesmo, no depoimento dele, falou que nunca tinha visto eu conversado comigo. Se ele viu eu, foi lá, ele trabalhando de mecânico, eu chegando a ver o caminhão, mas no meio de mecânico eu não tinha conhecimento nenhum. Não tenho ligação nenhuma com ele. No inquérito lá bem claro, ele comprou uma moto, o gaúcho comprou, pagou, fizeram, nunca teve envolvimento meu. Eu estava totalmente fora. Eu sou inocente desse crime. Eu não sei como que um inquérito a partir de denúncias anônimas. O senhor tem conhecimento daquela reunião que aconteceu no barracão, dias antes da morte de um inocente que acabou sendo baleado, segundo consta na investigação, por engano? Vi pela mídia, de reunião, não sei nenhum tipo de reunião. Esse dia eu estava viajando, eu estava em Brasília nesse dia, o sargento da Polícia Militar me ligou, disse que tinha dado um atentado em Piém. Eu falei, quem que era? Ele falou, não sei, eu vou puxar. Eu só perguntei em mensagem, WhatsApp, tinha passagem policial? Eu vou ver e te comento. Como a pessoa não era do município de Piém, eu voltei de viagem e acabou até esquecendo, no esquecimento, porque o fato foi para fora. Mas eu não tinha conhecimento, não tinha envolvimento nesse crime, que eles estão falando que foi matado errado, enganado, e a mídia esculachou. Eu não tenho nenhuma ligação para ninguém, não tenho envolvimento, eu estava viajando, não teve reunião, se teve, eu não estava participando dessa reunião, porque eu não tinha conhecimento de nada. O senhor teve uma reunião, um momento em que o senhor mandou chamar um funcionário da prefeitura que estaria ventilando uma possível candidatura a vereador ou a prefeito e que seria filho do motorista que estava levando o Eloy no momento em que ele foi baleado. Como é que se deu essa reunião? Como é que o senhor fez para
que ele saísse lá daquela chácara, lá perto da plantação de fumo, e viesse para a sua casa participar dessa reunião quando vocês estavam pensando já em preparar alguém, algum nome para a disputa da prefeitura? Na verdade, Daniel, quando você está numa gestão pública, tem o tempo de filiações partidárias. Para sair candidato, eu tenho que filiar as pessoas. Eu faço reunião, convido a pessoa para se filiar. O filho do Santinor, o Santinor é meu amigo, funcionário, foi motorista da prefeitura lá no gabinete por muitos anos. Depois foi emprestado para a saúde por necessidade de falta até de motorista, de carro e agenda de pacientes muito alta. E o filho dele é professor concursado do colégio estadual, vice-diretor do colégio. Eu fiz uma reunião, convidei ele para se filiar, que possivelmente ele poderia ser um candidato a vereador do nosso grupo. O senhor é tido lá em Pilhem, pelo menos com as poucas pessoas que nós conversamos na cidade, algumas que não quiseram falar, porque dizem que tem medo do senhor, outras não querem falar porque ou algum parente trabalha em uma das suas empresas ou a pessoa mesmo trabalha lá no seu posto, por exemplo. Mas o senhor é tido pelas poucas pessoas, repito, que nós conversamos lá durante 2 dias, como um homem que manda na cidade. O senhor manda na cidade de Pilhem. Como é que o senhor analisa isso? Claro, eu sendo prefeito, eu tinha uma autoridade de executivo. Mas mandar na cidade é totalmente diferente. Eu mandava na administração, mandava nas obras, mandava na limpeza. Eu era muito participativo. Tanto as secretarias de educação, saúde, eu era participativo. A Secretaria de Serviços Rodoviários, que é um dos maiores problemas que a prefeitura tem, enfrenta a manutenção de estradas rurais, eu estava junto, quase toda semana, junto com os operadores, trabalhando, mandando fazer o serviço, isso eu fazia. Isso, se eu tenho esse histórico de mandante, fazer obras. A minha gestão está comprovada, Daniel, eu tenho pesquisa de opinião pública de 84% de aprovação. Se eu fosse uma pessoa que pessoas que tivessem medo de mim não iam dar esse voto de aprovação. Eu sou uma pessoa católica, frequento a igreja evangélica, frequento festa da igreja, baile. Então, eu sou uma pessoa popular. Só que os meus funcionários, todos que trabalham, eu tenho funcionário que trabalha há 20 anos comigo. Quando eu estava preso, eles queriam visitar, me dar um abraço. Sabe que essa pessoa, eu fui ruim, eu fui durão para eles durante esses 20 anos? Tem pessoas que, claro, que no fato de eu ter sido preso, tem essas poucas pessoas que você falou, e daí você deve ter pegado aquelas pessoas que sempre me difamaram, politicamente, criticando. Essa pessoa, eu particularmente tratava como meu adversário, não como meu inimigo. Pergunta bem objetiva. O senhor mandou matar Eloir? Não matei. Não mandei matar, não matei o Luir. Eu sou inocente desse crime. Eu caí numa armação, como eu já falei, que está no inquérito. E por que armaram isso para o senhor? Em ligação anônima, em boatos da cidade, começou-se uma investigação em cima de mim. Por que teriam feito isso para o senhor? Quando fizeram tirar a vida do Luir, meu candidato a prefeito, meu secretário e o meu prefeito eleito, ceifaram a vida do Luir. Ficou quem para atrapalhar o caminho deles? O Dranca. Eles conseguiram, através de ligação anônima, incluir eu num processo por disque boatos na cidade. Para quê? Para me acabar comigo como conseguiram me acabar. O senhor contesta então todo um trabalho de investigação que mostra o senhor como mandante do crime? Está no inquérito policial. Não tem uma vírgula, uma prova. Não tem uma ligação que condiz, gravada pela polícia. Não tem depoimento nenhum, nem de telefone, nem do depoimento do gaúcho, até nós ser preso. Quem me denunciou? Denúncia anônima, fofoca de dentro da cidade. Porque ceifaram a vida do Luir, tiraram o Luir do caminho deles, sobrou o Dranca. Essas pessoas, enquanto estão soltas, e o senhor também, elas evitam falar. A partir do momento que elas estão no sistema,
tem a proteção policial, estão fechadas, sob proteção do Estado, e o senhor também está preso, elas começam a falar e apontam o senhor como mandante, apontam quem é intermediário, intermediário aponta o mandante. Por que, na sua opinião, elas começam a falar a partir desse momento em que estão reclusas? Isso eu já tinha respondido para você, que eu queria olhar no olho do Orvandir, que me delatou, depois que nós fomos presos. Fica fácil ele descarregar a culpa dele em cima de mim, ou querer colocar a culpa em cima de mim para dar mídia, como a mídia me condenou, porque a mídia inteira me condenou nesse processo. E se você vê o processo, o inquérito policial, o jeito que foi feito, você vai ver que eu não estou falando somente a verdade, que eu sou inocente, que eu não matei o Luir, que eu não mandei matar, porque no inquérito tá. Claro que o Orvandir quis descarregar a culpa e jogar em cima de mim, às vezes achando que eu tinha um poder aquisitivo de ter uma defesa melhor, ou às vezes tem uma armação por detrás que já estava combinado e ele queria me delatar lá na frente. Mas isso eu digo assim, como que uma pessoa sai preso? Fica 1 ano preso, Daniel. E a mídia esculachando e falando tudo, que eu matei ele por cargo, que eu matei por isso e eu matei por aquilo. E as pessoas que conviveram comigo dentro da prefeitura, na transição, sabem muito bem disso. Que eu não tinha esse envolvimento, eu não queria nada, eu deixava muito claro para todas as pessoas, eu quero descansar, eu quero cuidar das minhas empresas, da minha família, e isso estava claro nas cidades. Alguma conversa mais específica nesse sentido de manter a presença e a força do grupo político na cidade com o presidente da Câmara? O vereador Leonidas era o presidente da Câmara quando eu era prefeito. Eu tive uma boa relação entre legislativo e executivo, viagens a Curitiba, viagem para Brasília com ele. Ele foi o candidato à reeleição para vereador, ganhou a reeleição para vereador, foi candidato à reeleição para presidente e ganhou da presidente. Eu não me oponhei momento nenhum, porque até a eleição para presidente da Câmara eu dizia, eu não quero me envolver, eu quero passar dia 31, eu não quero me envolver, eu não queria me envolver na política. E eu digo assim, Daniel, manter o grupo político com uma aprovação de 84%, eu saindo do mandato, eu nunca mais precisava ter apoio, estar lá envolvido na prefeitura. Eu tinha feito o meu legado, eu tinha feito a minha história. Se eles não tivessem tirado a vida do Luir e depois armado toda a trama para me colocar na cadeia, me acusar como mandante, eu poderia voltar a ser prefeito de Piém na próxima, daqui 10 anos. Se eu quisesse, eu poderia voltar, porque eu fiz um legado, eu fiz uma administração boa. O senhor é um homem inocente? Sou inocente. Por que o senhor agiu daquela forma quando a operação policial chegou na sua mansão? Eu, quando acordei, a gente não sabia o horário, eu não sabia o horário que era, e aquele barulho arrebentando a porta e barulho na casa, quando eu olho na janela, eu vejo pessoas encapuzadas. Quando eu vejo pessoas encapuzadas, eu me escondi no forro de medo. Porque durante a campanha eleitoral, eu sofri ameaças de morte. Registrei o boletim de ocorrência, está registrado o boletim de ocorrência, e depois mataram o Luir. E os boatos dentro da cidade, e muitos amigos meus falavam, se cuide, Gilberto, que mataram o prefeito errado. Eles queriam matar você. E quando eu... Eles quem? Boatos da oposição. Que eles tinham matado o prefeito errado. Que o prefeito que era para terem matado seria eu. E aí? E eu acordo de madrugada com barulhos arrebentando a minha porta e eu olho na janela, pessoas encapuzadas. O que você pensa? Vão me matar. Como eu tinha esse fundo falso no forro da casa, eu me escondi. De medo de morrer. Porque no momento, você se acordar de madrugada com batida, olhando pessoas encapuzadas, acontecendo tudo que tinha acontecido no município tem, eu recebendo ameaça, indo para a justiça, matar o prefeito eleito, eu tinha que preservar a minha vida. Vocês estavam em quantas pessoas na casa naquele momento? 4 pessoas, minha mulher e mais 2 filhos. Por que só o senhor é visto escondido no sótão?
porque o alvo era eu. Quem eles queriam eram eu. Quem recebia ameaça era eu. Quem registrou o boletim de ocorrência e foi para a audiência, que estava recebendo ameaça, era eu. A minha família se escondeu no quarto. E eu me escondi para não morrer. Então, naquele momento, o senhor toma a decisão de se esconder no sótão, fica ali em cima e deixa a sua família no piso de baixo, é isso? Minha família ficou dentro de um quarto, porque o alvo era eu. E eles queriam, como ceifaram o Luir, eles queriam ceifar eu também. E tinha esse boato. E eu escondi de medo de morrer. Claro que foi uma cena, depois quando eu fui descer, era a polícia, eles estavam filmando. Aí foi a cena que foi em nível nacional, em todas as redes de jornais, que eu tinha tentado me esconder da polícia, tentado me esconder da prisão. Se a polícia não vai encapuzado, se eles batem na janela, na porta, eu ia abrir a porta, a janela e me entregar tranquilamente. Não devo, por que eu vou me esconder? Eu me escondi de medo de morrer. Eu acredito que qualquer um que está sendo ameaçado e vê pessoas encapuzadas, primeira coisa, você quer preservar a vida. No sótão e a família embaixo. Família num quarto e o alvo era eu.